Olá, vamos para mais uma aula de construção de estradas e transporte. O conteúdo é projeto geométrico, estudo de traçado, fase de locação e projeto de locação. O objetivo dessa aula é elaborar caderneta de locação com elementos da curva de concordância horizontal simples. Nas aulas anteriores, nós vimos os cálculos dos elementos da curva horizontal simples e vamos utilizar hoje algum desses cálculos. Nos estudos de hoje, nós vamos ver ainda curva de concordância horizontal, fase de locação e projeto de locação, que são essas fases, deflexão da corda de locação e deflexão métrica e a caderneta de locação propriamente dita. A fase de locação ocorre após a conclusão da fase de projeto de exploração. E nessa fase, a gente deve voltar ao campo e implantar o projeto através da locação de seus pontos, verificando se o que foi previsto e projetado é adequado às expectativas. Todas as ocorrências são devidamente anotadas para novos estudos e convenientes alterações. E a fase de projeto de locação consiste nos estudos e alterações visando corrigir todos os problemas identificados através da locação. Praticamente é uma repetição da fase do projeto de exploração, com alguns pontos repensados e refeitos, concluindo dessa forma todas as fases do projeto geométrico. Relembrando a nossa curva de concordância horizontal, o que nós vamos precisar hoje é dessa parte aqui. Essa daqui é uma representação da locação da curva. Então, nós vamos ao campo e vamos definir onde fica o ponto de curvatura, PC, e o ponto PT, através da corda base e da deflexão, que é a mudança de direção no fim de cada corda base, para começar a próxima, para a curva ficar bem locada. Alguns elementos da curva de concordância horizontal simples que nós vamos precisar, então, é o PC e o PT, que nós vimos agorinha mesmo. A corda de locação, que é a corda determinada através de uma tabela que nós vimos na aula anterior, o grau de curvatura, a deflexão da corda de locação, mudança de direção a cada corda de locação, e deflexão métrica, que é essa mudança de direção metro a metro, para que ela fique bem locada lá no terreno real. A caderneta de locação da curva simples, ela é utilizada em todo o projeto. Ela é utilizada uma caderneta de locação para toda a estrada, né, que vem de estaca a estaca, lembrando que o estaqueamento em geral é feito de 20 em 20 metros em estradas. Aí dentro da curva, essa caderneta vai ter uma característica diferente. Ela vai aparecer então alguns elementos como deflexão parcial e deflexão acumulada. Ela é necessária para a gente levar para o campo uma planilha que defina os pontos que a gente tem que marcar. Então, o primeiro elemento da caderneta são as estacas. Dentro da curva, essas estacas serão apresentadas conforme a corda de locação adotada. Então, dependendo da questão, ela vai ser de 5, 10 ou 20 metros. No exemplo que a gente vai fazer hoje, essa corda de locação tem 10 metros.
outra coluna da caderneta de locação são os elementos da curva. Na curva simples, nós só usamos os elementos que identificam o início e fim da curva, que é o PC e o PT. Deflexões parciais, que vão ser os ângulos, né, de deflexão referente à distância entre os pontos em análise. E deflexões acumuladas, que a cada corda nós vamos fazer esse ângulo de deflexão. E o ângulo de deflexão em análise somado cumulativamente com os ângulos de deflexão anteriores. A gente vai acumulando esses valores ao longo da caderneta. Vamos fazer essa caderneta usando uma aplicação, um exercício que nós já fizemos na aula anterior, que nós temos aí os resultados dos elementos da curva e nós vamos produzir ou preencher a caderneta de locação. Então, vamos lá. Supondo ser a estaca PI, estaca 50 e a deflexão de 65 graus à direita e raio mínimo igual a 200 metros, definir a tangente externa, a corda de locação, o grau de curvatura e todos os demais elementos da curva de locação simples. Esses cálculos nós fizemos na aula anterior. E os resultados obtidos foram esses. O ângulo central é igual à deflexão dada no enunciado de 65 graus, a tangente externa, a corda de locação que nós vamos precisar de 10 metros, o grau de curvatura 2 graus 51,9 minutos. Outros elementos que nós vamos precisar é a deflexão da corda de locação de 1 grau 25 minutos 57,16 segundos, a deflexão métrica, que é 0 grau, 8 minutos 35,72 segundos, e as estacas PC e PT. Esses são os elementos que nós vamos utilizar para preencher a caderneta de locação. A caderneta de locação da curva simples, nas estacas, para ficar bem entendido, a primeira estaca demonstrada na caderneta será a localização do ponto PC e as demais seguirão de 10 em 10 metros até o ponto PT. É necessário que a caderneta siga o padrão de estaqueamento do restante da estrada, por isso, somente as estacas PC e PT estarão identificadas fora do padrão de estaqueamento, ou seja, fora daqueles 20 em 20 metros, porque a estaca PC e PT não estão em estacas redondas, né? Estão sempre em estacas fracionadas. Só que dentro da curva, além das estacas redondas, a gente vai identificar os de 10 em 10 metros. Então, vai ter, por exemplo, aqui, que a estaca PC fica em estaca 43, a próxima 44, depois 44 mais 10 metros, 45, 45 mais 10 metros e em diante. Elementos da curva. Para as curvas simples, os elementos serão PC e PT. No exercício em análise, estão localizadas nas seguintes estacas. Estaca 43 mais 12,59 metros é a estaca PC, e a estaca 54 mais 19,46 metros é a estaca PT. Deflexão parcial entre o PC e a próxima estaca, será necessário calcular a deflexão em relação à distância entre esses pontos. O mesmo se aplica à deflexão parcial entre o PT e a estaca anterior. Para as demais estacas, se aplicará a deflexão da corda de locação anteriormente calculada, que nós calculamos na aula anterior. Vamos ver então, estacas e elementos. Na estaca PC, localizada na estaca 43 mais 12,59 metros, ela é o PC, e depois vem a estaca 44, que é a próxima, né?
Olha, a próxima, então a gente vai calcular a deflexão entre essas duas estacas. Qual é a distância entre as duas? Né? Então, 20 menos 20 metros menos 12,59, quantos metros tem para a gente fazer o cálculo dessa deflexão parcial? E depois, na PT, a gente vai... A estaca PT fica na estaca 54 mais 19,46 metros. A anterior é a estaca 54 mais 10 metros. Dessa 54 mais 10 metros até chegar na PT, quantos metros tem? 9,46. Então, é essa distância que a gente vai calcular a deflexão parcial. Vamos aos cálculos, então. A deflexão parcial vai ser a distância que a gente está analisando vezes a deflexão métrica que nós calculamos na aula anterior. Vamos lá. Na estaca 44, que vem da estaca PC até ela, né? Da estaca PC até a estaca 44, nós temos 7,41 metros, vezes o ângulo da deflexão métrica, 0 grau, 8 minutos 35,72 segundos, é igual a 1 grau, 3,6 minutos, arredondando, né? O mesmo cálculo para estaca PT. Nós vamos calcular então da 54 mais 10, que é a estaca anterior, até chegar a PT, nós temos 9,46 metros, vezes a deflexão métrica, vamos ter então a deflexão parcial de 1 grau, 21,5 minutos. Nas demais estacas, essa deflexão parcial vai ser aquela deflexão na corda de locação, de 1 grau, 25,9 minutos. Aqui também já feito um arredondamento para ficar em grau e minuto. As deflexões acumuladas, como que a gente vai fazer? Vamos dar um exemplo dentro dessa questão proposta. Vamos lá. Na estaca PC, vai ser a primeira estaca, não tem deflexão parcial nem acumulada, porque ela depende de uma distância, né? Nós vamos identificar lá o ponto PC e a partir dele vamos medir a deflexão parcial e depois a acumulada. Então, na estaca 44, que nós andamos 7,41 metros, nós temos aquela deflexão parcial calculada anteriormente, 1 grau, 3,6 minutos, e a deflexão acumulada vai ser 1 grau, 3,6 minutos. A próxima é a estaca 44 mais 10 metros. A deflexão parcial vai ser aquela deflexão na corda base, 1 grau, 25,9 minutos, e a acumulada vai ser esse 1 grau, 3,6 minutos, mais 1 grau, 25,9 minutos, que dá 2 graus, 29,5 minutos. A próxima é a estaca 45, que tem, ó, de novo, ela é igual, a deflexão parcial é igual à deflexão na corda de locação, porque nós andamos 10 metros, né, da estaca 44 mais 10 metros até a 45, passamos 10 metros. Então, a deflexão parcial é igual à deflexão da corda de locação. Somados, acumulando então a deflexão acumulada anterior mais a deflexão parcial nessa estaca, nós temos 3 graus, 55 minutos, 24 segundos. E assim por diante. A próxima é estaca 45 mais 10 metros, os mesmos cálculos. Para as demais a mesma coisa. E aí nós vamos ter diferente lá na estaca PT, né? Que a gente vai usar a deflexão parcial da estaca que a gente calculou na estaca PT. Vamos à caderneta de locação completamente preenchida. Olha só, estacas, elementos da curva,
deflexões parciais e acumuladas. As estacas que nós vimos, a PC e a PT lá embaixo. O que a gente já viu aqui do início, né? E aí vocês vão ver a repetição em todas as estacas no meio do caminho. E quando chega aqui na PT, eu não tenho 10 metros, né? Da estaca 54 mais 10 até a estaca PT, que fica na 54 mais 19,48, só andamos 9,48 metros, não os 10. Então, a deflexão parcial vai ser aquela que a gente calculou, 1 grau, 21,5 minutos. E aí a gente acumula, né, o anterior, que dava 31 graus, 7 minutos 30 segundos, mais essa deflexão parcial, chegamos na deflexão acumulada total. Como que a gente sabe que essa caderneta está devidamente preenchida? Que a deflexão acumulada, ela tem que ser igual ao ângulo central dividido por 2. Vamos lembrar? O ângulo central da nossa curva era de 65 graus. 65 graus dividido por 2 dá 32 graus, 30 minutos. Olha só, 1 minuto só de diferença. Isso aqui significa que a gente fez um arredondamento aqui, né? Que a gente não usou grau, minuto e segundo, aqui a gente arredondou para grau e minuto. Mas já dá para a gente ver que deu certo a caderneta de locação. Essa caderneta, então, vai ser levada para campo para a gente fazer a locação da curva bem preciso, né? Então, é isso por hoje. Essa aula foi baseada no livro de estrada de André Luiz Habitante. Vocês podem ver no site da faculdade. Obrigada, até a próxima aula.